procurador Márcio Schiller Freiesleben, presidente da Associação MP Pró Sociedade, em artigo intitulado Inquérito do Fim do Mundo, explica que o exercício da liberdade de expressão é assegurado aos antifas com o mesmo rigor com que é proibido aos críticos do Supremo. No artigo, o procurador explica que, embora o Poder Judiciário não possa, isoladamente, implantar uma ditadura, ele pode ser um elemento desestabilizador das relações sociais e estatais. Pode atuar para acirrar a crise e propiciar a derrubada de um governo democrático e a implantação de uma ditadura. O procurador acrescenta: conquanto o Supremo Tribunal Federal insista no discurso de que defende a democracia, os sinais são visíveis de que empreende esforços para implantar o programa político-ideológico do regime rechaçado nas urnas. Freiesleben é um dos autores do livro Inquérito do Fim do Mundo, o apagar das luzes do direito brasileiro, que esgotou sua primeira edição em 5 dias. Ouça o texto do procurador Márcio Schiller Freiesleben. Fala-se a miúde em ditadura do Poder Judiciário. Tomo a afirmação como força de expressão, pois o Judiciário não pode impor um governo autoritário. Somente quem tem o controle das armas e dos cofres públicos pode ser ditador, ou seja, o chefe do Poder Executivo ou, nos regimes socialistas, o partidão, caso em que os 3 poderes são meros figurantes bem comportados e sem função dramática na cena. O Poder Judiciário pode ser, sim, um elemento desestabilizador das relações sociais e estatais. Pode atuar para acirrar a crise e propiciar a derrubada de um governo democrático e a implantação de uma ditadura. Conquanto o Supremo Tribunal Federal insista no discurso de que defende a democracia, os sinais são visíveis de que empreende esforços para implantar o programa político-ideológico do regime rechaçado nas urnas. Estão por toda parte os vestígios de que o Supremo encampou um discurso neomarxista travestido de democracia. No neomarxismo, a versão frankfurtiana de comunismo, o velho operário de fábrica é substituído pela nova classe oprimida, as minorias. De resto, a luta de classe prossegue na mesma linha subversiva traçada pela cartilha da KGB. Desmoralizar os valores da cultura ocidental, desestabilizar as instituições tradicionais, fomentar a crise social e estatal e, por fim, impor a revolução. Em nome da democracia, é claro. A freguesia da vez é a bandidagem, mas não é qualquer bandido, somente o bandido minoria. O laxismo penal, que já campeava solto na legislação, ganhou fôlego na jurisprudência. As delegacias tornaram-se uma espécie de drive-thru de ocorrências policiais, pelo qual o marginal passa sem precisar descer da viatura. As entradas das penitenciárias, bem que poderiam ser guarnecidas de portas giratórias, dada a presteza com que delas saem os que nelas entram. O sistema penal transformou-se em peça de ficção científica. Só os ingênuos creem que exista e funcione. A pandemia, por sua vez, funcionou como fator catalisador da crise. Marginal que não se havia beneficiado da lassidão das leis penais, ganhou do chinavírus salvo-conduto para circular mais livres do que nunca, a salvo das incursões policiais nas favelas e dos sobrevoos dos helicópteros do BOPE. O Supremo conferiu à marginalidade as franquias do laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer. Mas revolução cultural exige dialética. A tese da minoria confronta-se com a antítese da elite dominante. É preciso proteger as minorias com a mesma veemência com que se combate a elite. E o inquérito do fim do mundo está aí para não me deixar mentir. Não basta conceder salvo-conduto a criminosos de toda espécie que, em nome da democracia, depredam lojas, carros e aparelhos urbanos em manifestações de protestos cívicos. É preciso impor os rigores da lei a quem ousar criticar o sistema. O exercício da liberdade de expressão é assegurado aos antifas com o mesmo rigor com que é proibido aos críticos do Supremo. O duplo padrão é marca registrada do neomarxismo, um código penal minimalista para as vítimas do sistema e outro draconiano para os porcos capitalistas e seus aliados. A Lava Jato é a síntese do duplo padrão.
permitida e festejada enquanto execrou empreiteiros, doleiros e alguns poucos políticos incautos, a elite dominante, proibida e criticada quando expôs pessoas chaves do mundo político, afinado com o Foro de São Paulo, os arautos da Pátria Grande. De tribunal revolucionário a corte de exceção, a Lava Jato oscilou atônita e aturdida, sem perceber que se prestava aos obséquios de agente faltor do intelectualismo orgânico. Na realidade neomarxista, o direito penal é bipolar e a justiça é esquizofrênica. Bem-vindos ao manicômio. Mas, considerado uma lei de 1999, veio acordar um partido e ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade com um pedido de implemento de medida cauteladora, sempre a pressupor relevância da matéria e risco de manter-se com plena eficácia o dispositivo atacado. De início, é dado presumir, não estou afirmando que isso ocorra, que esse partido não é da sustentação do governo, que esse partido é um partido de oposição e utiliza o Supremo como instrumento para fustigar o governo a partir de N presunções, a partir de um verdadeiro ranço no que se tem a origem da ABI, Serviço Nacional de Informações, e se diz que hoje se tem na presidência da República um titular de direita. Como julgador, recuso-me, presidente, a votar a partir de preconceitos, a partir de ideias pré-concebidas. Julgo a situação concreta segundo as balizas do processo, pouco me importando que por trás do processo se tenha este ou aquele quadro. Como todos vêm acompanhando pela imprensa desde a última semana, meu nome foi incluído em inquérito instalado no Supremo Tribunal Federal e conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo notícias veiculadas na imprensa, trata-se de averiguação para financiamentos públicos e particulares de manifestações e com críticas a instituições, principalmente ao STF. Sejam quais forem as alegações contidas nos processos, afirmo que serão vazias no que me diz respeito e que permaneço à disposição das autoridades para prestar qualquer esclarecimento. Contudo, senhor presidente, colegas parlamentares, não posso deixar de registrar alguns aspectos que chamam a atenção nesse evento. Todos os parlamentares incluídos no inquérito apoiam o governo federal. O ministro do STF, relator do processo, é o mesmo das fake news, também contrário ao governo federal. Decisões monocráticas de outros ministros buscam limitar a autoridade formal do chefe do Poder Executivo e desgastar a imagem do presidente Jair Bolsonaro. O nível de convergência dessas ações parece indicar a existência de uma vontade política resultante de ativismo completamente estranha às atribuições constitucionais da Corte. Essas são, senhor presidente, alguns dos aspectos que eu queria relacionar. Agora, senhor presidente, colegas parlamentares, tivemos um momento de convergência de 3 graves crises, uma sanitária, uma econômica e agora outra na política. Tudo sobre um país que está devastado, foi devastado pela corrupção nos últimos governos.
Com certeza, se a crise política não for superada, imediatamente as outras duas crises serão agravadas a níveis inimagináveis. A chave da superação política, presidente Davi Alcolumbre, está no Senado da República e com os ministros do STF. Nós temos uma percepção interna, uma autopercepção do desempenho do Senado, que não coincide com a percepção decorrente dos anseios nacionais. Nossa percepção de desempenho se fundamenta na avaliação do resultado legislativo emergencial de combate ao coronavírus e suas consequências, o que é altamente meritório. Contudo, a percepção do povo brasileiro, do Senado, é de que o Senado está sendo omisso em relação ao que considera abuso de autoridade de ministros do Supremo Tribunal Federal. Entendo que o Senado tem competência para estabelecer limites constitucionais à atuação monocrática de togados. Na sua percepção, a população quer que, pelo menos, os requerimentos de impeachment, de criação de CPIs, etc., prosperem dentro da casa, eliminando, assim, hipóteses de omissão. Senhor presidente, essas são considerações que faço respeitosamente a Vossa Excelência, no sentido de fundamentar um debate focado e profundo sobre a harmonia e independência dos poderes da República. Sugiro a Vossa Excelência a realização de uma sessão plenária de debate temático sobre esse assunto, onde os 81 parlamentares, senadores e senadoras, mais autoridades nesse assunto poderão participar. Eu deixo essa sugestão para que o Senado tire ou acabe com essa impressão de omissão em que está sendo percebido pela nação brasileira. Era o que eu queria dizer nesse momento. Muito obrigado, presidente.